Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Estamos iniciando a gravação de mais um podcast Casal de Negócios. O podcast Casal de Negócios é um podcast onde a gente fala de empreendedorismo em casal. Tô com a minha esposa aqui, Cláudia, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Hoje estamos aqui para a gravação de mais um podcast, recebendo o casal Karen e Diego. É um prazer tê-los aqui conosco. Eles vão compartilhar um pouco aí da história deles do empreender em casal e contar um pouquinho de como funciona o negócio deles, o que eles fazem, com o que eles trabalham, falar um pouco das dificuldades e das facilidades do empreender. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom dia, Bom obrigada dia. pelo convite. Então, vamos iniciar aqui o bate-papo. A primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, falar pro pessoal de casa o que vocês fazem e o porquê que vocês foram para esse ramo de atividade, né? Bom dia, gente. Então, a gente empreende há 10 anos juntos, eu e o Diego. Já éramos casados quando a gente decidiu, né, se tornar sócios. A gente tá no ramo de alimentação, comida chinesa e japonesa. E a gente decidiu montar na área chinesa e japonesa, porque a gente queria fazer alguma coisa diferente. Fugir um pouco ali, na época que era mais lanche, pizzaria. A gente decidiu fazer essa área da comida japonesa. E da comida chinesa, mas por ser um pouco mais diferente, assim. Legal. Isso já faz 10 anos que vocês 10 iniciaram. anos. E como que vocês iniciaram? Conta um pouco, pessoal, aí como que se deu aí o início de tudo. A gente começou na rua, né, Di? A gente começou na rua no ano de 2015. Primeiramente, queria agradecer a vocês pela oportunidade, tá? E 2015 a gente começou no intuito, tipo... A Karen tinha alguns problemas no serviço dela, eu tinha alguns problemas no meu serviço. E a gente não queria mais ouvir aquilo que a gente ouvia antes. Aí, um dia, ela pegou na minha mão e falou, vamos empreender? Falei, é isso mesmo? Peguei na mão dela, apertei e falei, então vamos embora. Só que a ideia era fazer algo que, na minha cabeça, que venda no sol e na chuva, primeiramente. Fiquei pensando bastante. Aí foi que me deu a ideia de fazer yakisoba. Eu vi uma chinesa vendendo na rua, eu falei, nossa, e eu tinha feito um curso no Senai, né? Fiz um curso no Senai, de pizzaiolo, trabalhava de motoboy na pizzaria. Falei pro dono da pizzaria que depois que eu fiz o curso, falei, ó, fiz um curso e você tem uma oportunidade pra mim, porque eu vi que ele tava com muita dificuldade de pizzaiolo. Só que aí uns 3, 4 dias, no final de semana, eu vi uma moça vendendo yakisoba. Falei, não quero mais, eu quero fazer yakisoba. E daí pra frente a gente tá aí trabalhei num carrinho, comecei na rua. E vai fazer 3 anos que a gente abriu o restaurante. Fez 3 anos agora, a gente abriu o restaurante. Mas a gente ficou 7 anos na rua, trabalhando na rua. E aí, você nem fazia yakisoba nessa época ainda? Não fazia nada. A gente começou a estudar, dar uma olhada no YouTube e tal. Começamos a estudar porque é uma comida muito, vamos dizer assim, muito distante, né? Ainda mais na época também, né? Há 10 anos atrás era mais ainda, né? E nessa época teve uma crise também no país, né? Teve uma crise nessa época. Crise econômica em 2015. Que foi bem a época que eu saí do emprego. E a gente fez uma receita em casa e falou, tá lindo, gostoso. O vizinho falou que tava bom. Então vamos. Aí chegou lá, deu tudo errado, né? Começaram literalmente do zero, porque vocês não tinham a experiência com o yakisoba e nem tinha, a ideia surgiu, né, a partir do momento que o Diego viu uma pessoa com um carrinho de yakisoba na rua, mas não é algo que vocês já tinham em mente de, vamos partir por esse caminho. Não, nem mesmo de cozinha, nada, a gente não tinha nenhuma base. Nenhuma técnica, nada. E eu consegui carregar ela pra esse lado, né? Porque a ideia era a pizzaria, né, cara? A princípio a princípio seria uma pizzaria mesmo. Uhum. Até porque você tinha feito o curso. Isso. Então... O yakisoba era o plano B. Tá. E aí? Tornou a... E se me perguntar fazer uma pizza agora, eu não sei nem pra onde começar. E aí vocês começaram testando receitas e dando para as pessoas provarem? Não, a gente só fez uma mesmo. Fiz uma, assim, bem na paz. Ficou muito bom em casa. Aí, como rendeu, né? Dei pro vizinho e tal. Aí ela voltou lá pra elogiar, né? Falou assim, nossa, muito bom, hein? A gente falou, então vamos lá. Se a vizinha falou, a gente nem perguntou e ela falou que tava bom. Então vamos. Aí fui
colocou a base que eu fiz lá em casa, assim. Tá. E aí, a partir de então, como que surgiu a iniciativa ou mesmo a decisão de vocês de irem pra rua, de fato, assim, vamos montar um carrinho, vamos pra rua e vamos colocar pra vender? Porque não foi algo que vocês começaram, de repente, com delivery, de casa e só no delivery. Vocês já foram direto mesmo pra vender na rua? Sim, porque a minha mãe sempre trabalhou na rua, na época. Ah, tá. Então, eu sabia começar um negócio assim. Entendi. Assim, aquele ano era um ano que a gente estava determinado a abrir nosso negócio e começar do zero. E eu só sabia começar da rua. E mesmo que a gente tinha nossa rescisão e tudo, hoje eu tenho não tenho dúvidas que se eu tivesse aberto a pizzaria, investido toda a rescisão, a gente teria quebrado. Porque muitas coisas, né, envolve. Não é só um dinheiro e montar um negócio, né? Tem muita coisa de gestão. Tem muita coisa por trás, né? Então, eu tenho certeza que teria dado errado. E o único jeito que eu sabia começar era de baixo, bem pequenininho, igual a minha mãe. Minha mãe trabalhava na rua, ela não tinha licença, não era legalizada. Então, ela recomeçava muitas vezes, eu via ela recomeçando. Porque o Rapa levava tudo e ela ia lá, comprava, montava pequenininho e recomeçava muito. Então, isso eu sabia. Começar na rua, eu sabia. E a pizza não dava pra fazer na rua isso. Sim. O yakisoba dava, porque a gente viu a chinesa, então a gente viu que daria pra começar assim. E aí, a ideia era começar na rua, porque a gente não tinha realmente uma base, uma estrutura, um conhecimento. E aí, o pequenininho, você consegue ir construindo isso sem muitos danos, se acontecer alguma coisa, né? Então, a ideia foi essa. A princípio, foi por esse motivo. Entendi. Porque você já tinha, de certa forma, essa base ali, porque sua mãe já trabalhava na rua, então você sabia por onde começar. Por onde começar ali, eu sabia que dali eu conseguia. E a gente ia seguir como foi, né? Seguimos nosso caminho, trilhamos nossos planos. Muitas coisas deram errado, muitas coisas deram certo, mas seguindo aquela base, aquele fio, foi a que a gente chegou até onde a gente chegou hoje. Porque o empreender também é muito isso, né? Muita coisa vai dar errado, a gente vai dar muita cabeçada e vai aprendendo, obviamente, com os nossos erros, com os erros dos outros, né? Mas o empreender é isso e faz parte do processo, até para que a gente consiga se desenvolver, né? E então, vocês aí, que são o fruto de que começaram pequeno na rua e agora já tem o restaurante de vocês, então isso prova, né? Sim. O quanto é fruto de muito trabalho e também de muitos desafios, acredito. E aí vocês decidiram empreender, descobriram com o que vocês iam empreender, que era o yakisoba. E aí fizeram a primeira receita, a vizinha experimentou, e aí vocês decidiram ir pra rua. E como que foi os primeiros dias? Porque quando eu comecei a empreender, do dia que eu abri o escritório até eu fechar o primeiro contrato, foi 8 meses. No 9º mês que eu consegui fechar o primeiro contrato, né? E aí eu tinha um carro para investir na época, eu vendi meu carro e fui pagando aluguel, né? E no caso de vocês, como é algo que é do dia a dia ali, deve ser um pouco diferente. Porque eu, quando trabalho com condomínio com contrato fechado, eu tinha que assinar o contrato para poder iniciar. Então não é algo que eu vendo todo dia. Eu fecho o contrato e aquele contrato eu permaneço com aquele contrato por anos. Vocês têm que todo dia... É um recomeço, né? Vamos dizer. E como foram os primeiros dias? Fala pra mim como que foi. Quando vocês falaram, agora nós vamos pra rua, vamos começar. Não, o primeiro dia eu ainda trabalhava como motoboy. Só que assim, tinha um amigo da minha sogra que ele também queria empreender. A gente se ajuntou, comprou um carrinho, né? De yakisoba, só que ele não continuou, ele não aguentou. Porque quando a gente começa, que vê que o negócio tá difícil, aí que você vê quem é, né? Felizmente ele saiu, mas os primeiros dias foi vendendo yakisoba ruim, não foi vendendo yakisoba bom, né? Porque não saiu igual de casa. Não saiu porque, que nem ela falou, saiu num dia bom, mas aí quando você vai fazer pra muita gente, os primeiros saiu bom, e aí o restante? Entendeu? Teve que treinar muita técnica. No ano de 2015, depois a gente foi melhorando, foi mexendo, mas a dificuldade foi muito grande, porque a gente rodou, meio que deu uma rodada em São Paulo. E os primeiros dias, assim, mesmo que na rua, foi um lugar movimentado, Praça da República, passa muita gente, mas também, assim, faz parte de todo o negócio a gente conquistar o nosso espaço. Sim. Né? Então, não é assim também, coloquei lá, todo mundo foi comprar, embora passava muitas pessoas. Então, tinha também teve também esse momento aí de você esperar, de voltar com mercadoria, de jogar fora, de ter muita perca. E aí, nós fomos aprendendo
a porcionar, né? Fomos aprendendo a questão de quantidade, né? Porque era dinheiro O jogado no marketing na rua é muito importante também. Sem um marketing também ninguém vai te ver. A gente entendeu quando a gente começou, porque a gente saiu. A gente corria do Rapa na Praça da República. Aí tivemos uma oportunidade de empreender na praça, mas na feira, né? na feira gastronômica. Uhum. E lá era totalmente diferente do que o carrinho, né? E o marketing foi muito importante. A gente começou sem uma faixa, sem nada. No dia que a gente colocou a faixa, a gente triplicou a venda, né? Nossa. E desde que a gente decidiu também começar na rua, eu já fui atrás da legalização, desde o primeiro dia. Mas esse que foi o problema, né? Porque é um processo muito demorado. Então, enquanto eu aguardava a legalização, aí era essa luta aí também, pra gente conseguir um ponto para trabalhar, ou feira gastronômica, ou trabalhar na rua, mas poder trabalhar, não ficar correndo da fiscalização. E isso demorou bastante também. E quando o Diego fala que rodaram São Paulo, foi justamente por isso. Vocês não poderiam Justamente por ficar num isso. lugar fixo. Vocês tinham que estar sempre Aí a se gente movendo. não queria, assim, correr do Rapa, né? Porque o Rapa lá no centro era a polícia. E aí o Diego falava, mas eu não sou bandido pra correr da polícia. Sim. Né? Não é isso, a ideia não é essa. Então a gente foi convidado pra essa feira. E aí, a partir de que a gente entrou em uma, outras portas foram se abrindo também nas feiras. Mas não era nada fixo. Era uma coisa que era uma semana, outra, uma vez no mês. Ou só de sexta e sábado, ou só de quinta e sexta. E a gente passou a fazer essas feiras e ao mesmo tempo a gente se dedicou muito a ela. Aí, por exemplo, a gente saiu do nosso emprego, a única renda era aquela, aí as coisas começaram a piorar, porque não tava tendo muita coisa, e aí foi um grande problema, né? Porque era comida pra mim, pra ela e pro cachorro. Aluguel. E o aluguel. E a gente deu uma mudada, mudamos de casa. Quando a gente foi ver, não tinha dinheiro. Essas coisas aí que é complicado, Que a gente não né? conseguia ter aquela constância, né? A gente não conseguia trabalhar um mês direto, assim. A gente dependia de eventos. Se não tinha evento, não tinha trabalho. Ah, porque aí vocês passaram a fazer somente eventos. Vocês não É. estavam mais na rua. Não. A gente estava na rua, mas mais legalizado com a feira, Tá. né? Entendi. Então dependia de eventos. Aham. De ser chamado pra Às vezes evento. era de segunda a quinta, né? Quando era semana de feriado, férias, você pegava uns 15 dias direto, assim. Mas, e também tinha tudo, né? Mesmo que vendia, mas tem questão do tempo, várias comidas ali também. Então, todo mundo, às vezes tem o público para todo mundo também. Monta, desmonta. Tem Chuva, as vento. limitações ali da cozinha para você conseguir desenvolver também, né? Quando vocês estavam nessa parte de eventos, vocês não estavam legalizados ainda, mas os eventos aceitavam, não tinha problema. Dentro do porque evento, vocês eram legalizados, porque o vamos evento dizer é assim. legalizado com a prefeitura. Então, a prefeitura libera o espaço para fazer aquele evento gastronômico e aí eles convidam as pessoas, né? Ah, tá. Então, aí ali a gente tava tranquilo. Tá. Mas não era uma coisa que tinha sempre. Então, Mas nessa época vocês já tinham acertado a mão do yakisoba, vamos dizer já assim. porque, né, Tinha feito precisava. bastante teste já, né? Precisava. E até pelo que o Diego falou, evento é de uma outra forma, né? Então, eu acho que tinha que estar mais estruturado. Quando você vai para um evento, você tem que estar mais estruturado. Então, tanto na questão, acredito eu vou leiga que sou, tá? Mas tanto na questão de porção, de quantidade, de preço, né? De estrutura, de ter esse marketing que você falou, porque assim, se você não tem uma faixa, as pessoas passam em frente à sua barraca e o que vende aqui, né? Exatamente. O que eles estão oferecendo? E tudo é investimento. E tudo é investimento. Então, imagina, a gente já não tem. Aí tinha que pedir uma faixa, fazer uma faixa. É um investimento, né? Um banner é um investimento. É um investimento. E aí a gente foi entendendo que mesmo que você estava num lugar que seria para vender, se você não se comunicar, você não vai vender. Vende. E aí você volta com o produto, tem prejuízo, né? E não tem um retorno esperado. E é nesses... Até você aprender isso que vem a dificuldade, né? Porque não é de um dia pra noite também, né? Não tinha ninguém pra ensinar, né? Foi na raça mesmo, Foi na na dificuldade. E sempre acreditando que ia dar certo. Porque quase todo dia era um dia difícil, meu. Num dia bom era muito difícil você sair sorrindo e tal. Eu fiz tanta loucura, eu vendi um carro meu, peguei uma Kombi 9,6.
A Kombi só quebrava. Pra poder carregar as coisas do evento, sabe? A gente fez muita loucura, mesmo pra ter o que a gente tem hoje. Às vezes o pessoal teve um. O que aconteceu? Quando a gente saiu a nossa licença na Vila Maria, o pessoal viu, a gente já chegou, a gente. Tava tudo lindo, porque quando eu cheguei na Vila Maria, próximo da faculdade que eu tenho a licença lá, eu já cheguei sabendo, vamos dizer assim, É. entendeu? E rapidamente a fila apareceu. Uhum. Né? Então, mas as pessoas não sabiam que eu já O que tinha que você já passado lá. passou? É. Eu tinha um rosto mais de novo, mas eu já tava correndo fazia muito tempo. Eu já tinha muito tempo na estrada, então eu já cheguei sabendo, vendi direitinho, e tal. Então lá eu não passei muita dificuldade, mas lá atrás a gente passou É. muita dificuldade Porque foram mesmo. 4 anos, né? Pra sair a licença. É, eu ia Nesses perguntar 4 isso. anos, Quando que vocês chegaram na Vila Maria? Foi 4 anos depois? 4 anos depois, que é um processo que, no máximo, 90 dias. Nossa. Só que como muda administração pública, essas coisas acabam, também os processos acabam reiniciando. E aí foram 4 anos. Nesses 4 anos, aí a gente evoluiu muito, graças a Deus a gente conseguiu melhorar muito nossa comida, até colocar outros pratos, aumentou a estrutura, e a gente já não cabia mais no carrinho. Mas mesmo assim a gente foi, né? Porque quando saiu a licença, a gente tava assim... Não, olha o absurdo que é. Tipo, eles deram entrada na licença e quando a licença saiu, a estrutura já nem servia mais, vamos dizer assim. Porque foram 4 anos depois que já estavam acima do que era a licença, né? Que é a licença que serviria pra vocês 4 anos atrás, quando vocês deram Porque entrada, isso né? também o empreendedorismo, é isso, né? É assim, talvez se tivesse saído em 90 dias, eu ia me manter ali, a gente ia se manter ali no carrinho e naquela zona de conforto. Sim. Ia crescendo conforme as vendas. Como o negócio apertou, então a gente realmente Foi queria pra fazer isso outros dar meios, certo. né? Então, para não desistir, a gente teve que crescer, teve que buscar do nosso jeito uma maneira de fazer o negócio funcionar. Então, não deu a licença, mantém o produto, mantém nosso sonho, nosso plano, mas então é o evento, vamos agregar outros pratos, aí fizemos delivery, aí até sair a licença, muita coisa. A gente cresceu muito, assim, em relação ao nosso conhecimento, essas coisas, para poder se manter, entendeu? A gente chegou a parar 1 ano, né, mais ou menos. Chegamos a parar 1 ano. Ah, Fui vocês trabalhar em pararam. CLT também. Foi. Nesse tempo aí. Antes da licença. Isso. Antes da licença. Depois, quando tava saindo a licença também um tempo, a gente chegou a atrasar alguns aluguéis, aí pagava um, pagava outro, era uma Sim. correria. Quando eu fui ver, já juntou mais 3 de novo. E aí a gente foi meio que despejado, assim, mas a imobiliária pediu pra gente sair. Então foi muita dificuldade pra chegar ao que a gente tem hoje. É Você muita entendeu? coisa, Começar de baixo não é fácil, gente. Vai passar dificuldade, É vai ser normal. difícil. É uma coisa normal, mas você tem que acreditar. Se você não acreditar, aí persistência. Persistência no seu negócio, porque é o que eu falo. Às vezes eu brinco com os meninos que ficam lá no frente do restaurante e falam, um dia eu quero ser um resultado para as pessoas, entendeu? Quero ser um espelho, porque o que eu passei lá atrás vai ficar para mim e eu sempre procuro passar para os mais novos também. Uhum. Mas o que acontece? Eu sou feliz demais do que eu tenho, não fico me remoendo pelo que eu passei e foi um aprendizado mesmo. Acho que isso daí é viver, gente. Faz parte. E vocês vão contando, vai passando um filme na minha cabeça, assim, porque pra mim também não foi fácil lá. Eu tive que vender o carro, abrir o escritório, mas contudo, a Cláudia continuou no CLT. Ela não é minha sócia desde o início da empresa, né? Sim. Eu tinha um outro sócio e ela que segurava as pontas lá em casa. Tipo assim, minha filha era pequena quando eu abri o escritório, tudo. A gente passou também algumas certas dificuldades, mas queira sim, queira não, ela tava ainda empregada no CLT. Tipo, vocês ainda fizeram mais loucura ainda. Os dois largaram o CLT e já foram empreender de cara, né? A Cláudia veio se tornar minha sócia, deve ter uns 7 anos, quando meu sócio decidiu sair, nós compramos uma parte dele, e hoje é eu e ela no escritório. Aí ela saiu do CLT e hoje nós estamos 100% no empreendedorismo, né? Tanto eu quanto ela. Mas no começo ela segurou as pontas lá. Eu fico imaginando vocês, que os dois já meteram as caras e foram, que deve ter passado aí os sufocos, porque né? a gente vendia o yakisoba lá na República. Era R$5, a gente fazia um panelão, né? E as coisas foram indo, a gente entendeu que tinha que se dedicar de Sim. verdade.
Aí, vamos mesmo? Vamos. Aí ela falou, tô saindo. Eu falei, então eu tô saindo também. E a rua é muito complicado, assim, porque um dependia muito do outro para dar Uhum. certo. É difícil você empreender na rua sozinho. Precisa montar, precisa ter uma estrutura. Você monta uma estrutura. Muitas vezes você precisa de um outro braço. Você tem que Sim. carregar as coisas, tirar Uhum. de dentro do carro e colocar dentro do negócio. Então, Nossa. assim, são coisas pesadas. Sim. Então, assim, é difícil também sozinho. Era bem complicado, né? E- Até, inclusive, se a gente ficava doente. Os dois ficavam doentes junto, ou se um ficava doente, não tinha como trabalhar. Isso era uma coisa que prejudicou muito também a gente, né? Porque se ele ficava doente, eu não conseguia trabalhar. Se eu ficava doente, ele não Não conseguia trabalhar. conseguia. Qualquer coisa que... O problema na rua é que qualquer coisa que envolve sua vida pessoal, você já vai atrapalhar ali o seu trabalho. E isso pra gente que trabalha por conta é complicado. Um dia a menos Sim. já é complicado. Viu? Porque é você por você, né? Exatamente. E se tratando de vendas, você não tem uma recorrência. É um o dia pegou. dia, é o é dia. o que você tem que fazer ali naquele dia, né? Exatamente. Então, depende totalmente, assim, de você estar bem. E isso prova o quanto é importante o casal estar alinhado. Porque vocês dois decidiram juntos, empreender juntos e, assim, e se mantiveram ali, Junto. né, unidos e alinhados. Porque é como você falou, Karen, depende muito de outra pessoa. E o quanto que a gente não precisa do outro, Sim. né? Porque para você trabalhar na rua, eu imagino o quão difícil deve ser em todas as suas esferas. Você até citou, Diego, que tem a questão do vento, da chuva. Eu acho que também o dia que tá quente demais. Tem todos esses fatores externos que independem da gente. Mas tem aquilo também que depende, né? Que é o carregar peso, é o encher a perua, é o esvaziar a perua, é como que eu armazeno esse alimento. Então, eu acho que isso é uma gama de coisas que tem que pensar. E por trás disso ainda tem toda a gestão. Exato. Porque vocês estão ali no operacional, vendendo, precisam estar bem para estar ali na frente do negócio, mas também tem toda a parte de gestão que também precisa ser feita, também precisa ser vista, porque senão como é que o negócio anda, né? E não é à toa que vocês passaram tudo o que passaram, mas têm feito um excelente trabalho, porque é onde vocês chegaram hoje, Sim. né? E só quem passa é que sabe, né? E aí, quando as pessoas já vêm, nossa, tá bem, então tem restaurante, mas ninguém sabe, né? Ninguém calça os nossos sapatos, porque só a gente que passa é que sabe toda a jornada, o que foi necessário fazer, o que foi necessário abrir mão, abdicar para chegar aonde vocês estão hoje, né? Porque não é fácil, não. E vocês já começaram com o Black Soba ou o nome veio depois? Conta pra gente aí a história do nome, de onde que surgiu, como surgiu, se foi desde o início, se não. Quer falar? Na verdade, era Yakisoba do Negrão. Ah, tá. Era Yakisoba do Negrão, a gente colou lá no carrinho Yakisoba do Negrão e tal. Aí depois de um tempo, um rapaz que comia com a gente lá na República, lá, um cliente. E aí eu acho que tinha uma japonesa também que fazia lá do outro lado. A gente ficou pouco tempo na República ali. Mas aí eu acho que ele tava com muita fila lá e ele chamou um amigo dele e falou, não vamos comer ali não, vamos comer ali no Black Soba. E era uma semana que a gente falou, a gente precisa trocar esse nome. Caramba. E aí esse cara falou assim, vamos lá no Black Soba. Aí eu falei, esse é o nome. Eu falei, então esse é o nome daqui agora. Ele e tal. Eu já tentei achar esse rapaz aí, eu agradeço ele. Mas eu não Você consegui. nunca mais viu? Nunca mais. Caramba, foi lá só pra dar o nome mesmo. Foi lá. Acho que ele já tinha comido Que algumas eu falava outras vezes. assim, eu queria uma marca, não queria um nome. Sim. Falava assim, a gente precisa de uma marca. E ficava pensando. Aí quando ele chegou e falou, eu falei, esse nome é a marca que eu tava procurando. Que legal. E a gente, depois de um tempo, registramos a marca, Já né? registramos. Ainda no carrinho, ainda na rua, a gente fez o registro da marca. E aí, em 2019, vocês chegaram lá na Vila Maria. Aí me conta como que foi essa chegada lá. Vocês chegaram mais estruturados, né? Mais experiente. Já com alguns clientes. Porque até 2019 também, como a gente quebrou, teve todas essas dificuldades, então a gente também iniciou um delivery ali em casa.
Isso. Ah, tá. E que é ali na região da Zona Norte, Tá. né? Não deu muito, porque a gente tinha muitas dívidas, muitas coisas, por isso que a gente teve que voltar a trabalhar, porque ainda assim tava bem devagar. Mas como a licença tá para sair, Fica na esperança, né? então Fica a você tem a esperança, esperança. até sair a gente vai se virando aqui. Uhum. Então, quando a gente chegou ali, a gente já tinha, assim, alguns clientes, a gente já estava mais experiente também nas porções, no armazenamento, até na gestão, já tinha até delivery, essas coisas. Foi bem melhor. Como a gente estava um pouquinho maior pro carrinho, mas mesmo assim, era o sonho, era a licença, a gente falou, vamos nos adaptar pro carrinho de novo. Porque ele estava lá, guardadinho, só esperando a hora dele, né? E a gente se adaptou. E fomos lá pro nosso ponto. Foi bem bom, foi assim, voltamos, começamos a trabalhar, começamos a ficar bem conhecido ali na região, os alunos, né, da faculdade. Uhum. E fizemos nosso delivery lá na rua, tínhamos estrutura, tudo. Aí veio a pandemia. Nossa, quanto tempo vocês ficaram ainda entre que vocês conseguiram a licença até a pandemia? 1 ano e pouco, né? 2019, a pandemia veio 2021, foi? Nossa. 1 ano e pouquinho. Aí o primeiro Aí ano tiveram foi que o parar sucesso. de Primeiro, novo. porque lá, faculdade é meio que semestre, né? A Aham. gente pegou no segundo semestre a licença. Tá. A gente já tava, não, próximo ano vamos fazer assim, essa. Aumentamos Uhum. carrinho, tudo, colocamos senha, né? Porque o negócio tava. Sim. Aham. E aí veio a pandemia. Aí veio a Putz, pandemia. de novo. Perrengue de Ai, novo. meu Deus do céu. Volta pra Vamos. dentro de casa. Volta Aí voltamos pra fazer O delivery. Delivery. dentro de casa. Aí no delivery, a gente viu que dava. A gente tinha uma cozinha, que era a nossa cozinha de casa, Aham. que possibilitava a gente vender sem parar, né? Porque no carrinho, como a gente trabalhava tudo fresco, a gente tinha um limite de mercadoria. Acabou. Ah, tá. Eu não levava muito, porque senão perde. Então, tinha aquilo. E aí, na pandemia, a gente começou a fazer em casa. Aí eu tinha mais fogão. Aí eu tinha fogão, tinha pia, tinha isso. pra... Tinha... Uhum. E não acabava. Tá acabando o macarrão, cozinha mais. Tá acabando o brócolis, vamos pôr mais brócolis. E aí, a gente viu que... Acabou dando mais certo em casa Foi. do que no carrinho. Assim, a gente, não vou falar que a pandemia foi um negócio que a gente... Que foi muito bom pra alguns negócios, mas pra gente não foi aquele... Aham. Não, tá? Porque por conta de falta de gestão, precificação errada, que a gente já estava Uhum. praticando, já estava vindo mudando no carrinho. Então, é isso. Quando vem uma crise, se você não estiver preparado, se a sua gestão não estiver sólida, você vai Quebra. passar dificuldade. E foi o que aconteceu com a gente. Né? Quando veio a pandemia, a gente falou, o que vai acontecer? Porque eu não tinha R$1 para os próximos 15 dias, para pagar meu aluguel. Que a gente estava, assim, em um processo no carrinho de mudança, de autoconhecimento, da questão de gestão. Falando, não, agora que a gente tem uma licença, que a gente vai conseguir, né, ficar aqui fixo no lugar, agora vamos fazer uma gestão, vamos viver disso mesmo, vai dar tudo certo. E aí veio a pandemia. Então, a gente estava, né, precisava vender e foi recomeçar. Mas aí, como tava todo mundo em casa, começou a sair bem o delivery, a gente já tinha os aplicativos, já era cadastrado, tinha já nosso delivery, começou a funcionar. Daí, a gente também já começou a fazer tudo certo, preço certo, tudo certo. Já tá ruim, se não vendeu, já vai ter que ser assim. E aí, a gente começou a fazer tudo do zero. E também, a gente conseguiu aumentar nosso cardápio, que era o nosso tempurá, que a gente já não vendia no carrinho, porque não dava mais para vender no carrinho. Então, a pandemia pra gente não foi um aumento de vendas, foi uma escola, foi ali um momento que a gente se preparou para abrir o ponto fixo. Uhum. Que a gente aprendeu a trabalhar numa cozinha, coisa que a gente não sabia. Sim. Né? A gente aprendeu que ali era um negócio. Ali abriu uma mente da gente falar. Todo mundo falava, mesmo quando a gente estava no carrinho, vocês vão abrir um negócio, vocês vão abrir um restaurante, tá muito pequeno, o carrinho não tá dando conta. Mas a gente ainda não conseguia, assim, ver isso acontecendo. Aham. Porque eu sabia que dependia de uma gestão para eu conseguir manter um negócio. Uhum. E ali eu sabia que naquele momento eu não tinha. Então eu falava, não tem como. Mas aí na pandemia, dentro de casa, tendo uma estrutura, uma cozinha, e conseguindo fazer uma gestão e o negócio funcionar, aí a gente viu que tinha uma luz no fim do túnel que dava pra gente abrir, né? Ter um restaurante, porque realmente você consegue ter uma estrutura, consegue ter ali um armazém. E aí é bem menos cansativo, né? Do que a rua também. Você já tá ali, já faz. Lá a gente fazia em casa,
Levava Já tudo pra fazia a rua. entrega. E assim, eu acho que foi um momento, pelo que você está relatando, eu acho que foi um momento de se redescobrir, né? Foi. Esse período. Porque talvez vocês tiveram a calma ali, conseguiram racionalizar algumas coisas, de repente colocar no papel, entender o que que precisava ter de gestão ou mudar até. Ali a Então, gente também conseguiu enxergar os nossos clientes, nosso público, que a gente não tinha uma noção, né, na rua. Que era um público que frequenta restaurantes, não comida de rua. entendi. Mas o nosso público não sabia alguns não sabiam que a gente era na rua. Pediam em casa e achavam que era de um restaurante. Às vezes eles Nossa. chegavam lá, já chegaram lá no carrinho lá perguntando, aonde que é o Black Soba? É. Perguntando pra vocês. Não, é aqui, É aqui. aqui. Ah, tá bom. Aqueles oriental uma vez, né? Teve um que foi embora, que ele não acreditou. Falou, não é possível. O moço foi embora. Ele foi embora. Caramba. Foi Falou, embora. não, aqui não é Black Soba. Não Foi- comprou. Não. Entrou dentro do carro, foi embora. Aí uma vez eu falo pro Diego, chegou, assim, o carro desceu, um carro cheio de gente, assim, um chique, as mulheres, chique. Salto, vestido. Aí todo mundo dentro do carro, tipo, cadê, né? Aham. Aí eu percebi, aí o rapaz desceu, leu assim no banner, comprou uma Aí ele voltou pro carro e foi embora, mas eu tenho certeza que ele tava procurando o o restaurante Black restaurante. Soba. Né? E aí a gente foi entendendo que era isso, né? Que era um público de Que era um público restaurante, e né? E que o restaurante dava mais possibilidades. A gente Sim. conseguia trabalhar com um cardápio completo, coisa que a gente não Uhum. conseguia lá. Então, aumentou nosso ticket médio, aumentou o faturamento. Né? A gente começou a ligar os pontos e ver Sim. que era o melhor caminho mesmo. Passamos a estudar. Né? Porque fazer você fica com curso. aquilo também. Tipo, demorei 4 anos pra esperar a licença e agora que saiu. Então, a gente tinha um pouco, né? Do apego, tudo que a gente queria fazer ali. Se prende, né, Se Karen? Porque você fala, ai, E a demorou gente tinha um tanto conceito tempo. na então- rua de levar essa comida, uma qualidade, uma coisa Uhum, diferente. Sim, Também pro público da rua, né? sim, porque tem muita comida boa na rua, Sim, gente. E aí, Eu mas amo não- comida de rua. Mas não dava. Mesmo assim, não casou ali. E aí você falou um pouco de gestão e o Diego tá falando agora que vocês passaram a estudar e eu passei por esse processo também na parte de gestão, porque eu fui me especializando em administrar condomínio, porque a gente pensa que é isso, a gente tem que saber fazer o que a gente vai fazer, que no meu caso é administrar condomínio, e a gente esquece um pouco que a gente tem que gerir uma empresa também, né? E aí quando a gente comprou a parte do meu sócio, eu fui atrás do Sebrae, eu falei, preciso de ajuda, tal. Ah, que área você precisa de ajuda? Eu preciso de ajuda na área comercial, porque meu sócio era de vendas, eu não sei vender. E aí eu comecei a ver quanto tinha lá dentro do Sebrae, e aí eu fui fazendo curso disso, curso daquilo, eu fui descobrindo que eu não precisava só da parte comercial, eu precisava de marketing, que eu não tinha marketing na empresa, né? Eu só tinha área financeira, como eu sou de finanças, minha área financeira era bem estruturada, mas só isso não toca a empresa, né? Tem muitas outras coisas, eu não tinha planejamento, aí o pessoal perguntou no Sebrae, onde você quer dar daqui 5 anos? Eu não sabia onde eu queria estar daqui 5 anos, então tudo isso você tem que ter dentro de uma empresa. E aí quando você fala que vocês passaram a estudar, eu queria entender um pouco, se vocês foram estudar um pouco de gestão também, ou se a gestão foi meio que vocês que foram ali no dia a dia aprendendo, ou você foi estudar mais na parte de mão de obra, mão na massa ali, do resultado fim mesmo, da parte de restaurante, né? Como que foi esse processo aí, quando você fala de estudar? Então, eu sou mais a parte bruta, né? Eu gosto de ficar ali na cozinha e tal. Aham. Mas a gente fez todo tipo de curso que você possa entender aí. Aham. Pra tá dominando lá o restaurante que você tem que dominar inteiro, né? Sim. Inclusive, a gente tava na casa de um amigo meu que... falando sobre isso. Às vezes muda, só que nem você tá falando que você teve que fazer um marketing. Ó, cara, aqui o meu restaurante, ele faz um marketing. Se você trabalha na área comercial, vai ter que fazer um marketing também. Então, a gente começou a fazer curso pra caramba, meu. Workshop. Workshop, Legal. curso, palestra, vídeo, aulas no YouTube. Nossa, ficou a madrugada Madrugadas, inteira. madrugadas. Aí, às vezes, cada época é um foco, assim. Tem uma época que a gente focava um pouco mais na gastronomia, até pra Aham. estudar sobre a história, Sim. pra gente se aperfeiçoar. É mais da área dele, mas eu ajudo também. A gente, né, vai se ajudando e a parte de gestão também. Às vezes, ao mesmo tempo, quando ele tava fazendo a parte de gastronomia, eu tava fazendo a parte de gestão. Porque, no fim, tudo vai se juntar. Porque ele tem uma ideia, uma grande ideia do prato, e ele quer vender por X. Mas aí eu preciso. Então, vamos lá, vamos juntar seu com o meu, vai dar pra ver. Então, precisa
Aí que entra também a parceria do casal, É. assim, você tá o tempo todo junto, porque facilita, né? Nessa É. hora da gente poder... Estar a aberto à comunicação, escuta, isso. né? É importante também estar aberto à escuta, porque às vezes um tá com uma ideia, o outro fala, mas vamos estruturar isso aqui, né? Porque será que o caminho é esse? Então é importante mesmo. Às vezes a gente discute alguma coisa, entra um cliente na hora, a gente esquece. Tudo bem, boa noite, fica à vontade. Tem Depois esse espelho, né? mais tarde a gente conversa. É. E é interessante isso que você traz, porque você é mais da cozinha e eu tô vendo que a parte de gestão tá mais ali com a Karen, né? E as pessoas perguntam muito pra gente, mas como que vocês conseguem ficar o dia inteiro junto, empreender em casal? E eu falo, tem dia que a gente tá o dia inteiro no escritório junto e a gente não conversa. Tipo assim, ela tá lá focada no dela, porque tem que ter essa divisão. Eu acredito que... quando que não dá certo do casal empreender junto? No meu ponto de vista, pela nossa experiência, né? Quando os dois tentam fazer a mesma coisa. Porque um vai acabar atravessando ali o outro. Então, que nem lá no escritório, a gente tem muito definido o que é funções dela, o que são as minhas funções. Então, quando chega no escritório, cada um já sabe o que tem que fazer, não tem que um delegar pro outro. E pelo que eu percebo, vocês é mais ou menos essa sintonia aí, né? Só muda a área mesmo, é tudo a mesma coisa. Perrengue eu mesmo. O perrengue é o mesmo, as situações são as mesmas. Às vezes a gente não conversa muito também, conversa pouco. Aí chega em casa, a gente quer descarregar tudo, às vezes não. Às vezes só vai descansar. Eu acabei de falar, tive na casa de um amigo meu também, empreendedor também. E é a mesma coisa, a gente passou o domingo conversando, só muda a área, não tem o que fazer. Às vezes os perrengues é a mesma coisa. As dificuldades, as situações, né? Mas é isso. E aí, e o pós-pandemia? Conta pra gente, como que foi? Aí acabou a pandemia, vocês continuaram com delivery ainda? Como foi esse processo? Vocês voltaram pro carrinho, não? Foram já pra um ponto fixo? Como que foi aí o pós-pandemia? Acabou a pandemia, voltamos pro carrinho. Voltaram lá, pra Vila Maria. Porque a gente, como eu falei, como a gente não tinha, assim, uma estrutura, gestão financeira, essas coisas, não tinha como abrir um ponto. De imediato. E aí a gente ficou um pouco tempo, uns 5 meses, 6 meses, né? Porque aí a gente ficou com uma ideia de que, né, você mesmo ficou na cabeça, falando, eu não quero mais, tô cansado. A gente já pegou muita dificuldade na rua, né? De o olho arder mesmo. De cansado, monta, desmonta, chega cedo. Eu cheguei a abrir das 11 às 11. Que aí a gente ia ter que voltar tudo de novo, reduzir o cardápio. A gente sair do raio. Crescer, né? A ideia era crescer, né? Não era voltar. Porque vocês foram pro carrinho, não tinha como vocês manter o carrinho e o delivery, era impossível, né? Não, a gente tinha o delivery no carrinho. Vocês tinham o delivery no carrinho. Porque, assim, lá era uma área de faculdade. Então, eles tiram férias, feriado. E a gente não pode seguir o ritmo. Sim. Então, a solução na época, quando a gente foi pro carrinho, foi o nosso delivery. Tá. E todo mundo fechava. Porque também a maioria das pessoas que estavam lá era apenas uma renda extra. Eles não dependiam daquilo. Diferente de vocês. Diferente da gente. Então, nas férias, nós estávamos lá, nos feriados, né? E aí, o pessoal passa... E aí, entra o marketing. Preciso fazer o marketing para as pessoas saberem que eu estou aqui. Sim. Então, como os clientes sabiam que a gente continuava trabalhando, eles continuavam indo. As vendas diminuíam, mas continuavam indo. E aí, a gente tinha o delivery também, que precisou ter, senão não ia ter como. Então, mas só que aí era o cardápio reduzido, porque era um espaço bem menor para atender, né? Daí que a gente decidiu que era a hora mesmo de ir pra cima. Aí a gente passou a... Eu fui dar uma ajuda pra minha sogra, ela tava com umas linguiça, né, artesanal e tal. E ela parece que fechou com o cara não quis, aí a Karen falou, vamos pôr no nosso WhatsApp com os clientes. Pô, acho que em 2 dias a gente vendeu tudo que tava lá. Né? E aí a gente falou, cara, vamos abrir um negócio e tal. Aí surgiu de um colega sair de um lugar pra ele aumentar outro. Ele falou, quer dar uma olhada lá? Aí levantou a porta, ela falou assim, tá aqui assim. Falei, é isso? Então vambora. Aí minha sogra me ajudou, minha mãe me ajudou. Aí, tipo assim, a gente não tinha Fez um planejamento. A gente nem tinha planejamento pra isso, porque realmente, se você quer crescer, faça um planejamento. Né? Então, a gente não tinha, mas assim, a gente tinha certeza que era um negócio que estava dando certo. Tinha clientes, tinha venda, né? Só que a gente não teve, assim, todo um preparo para chegar ali de imediato. Então, a gente teve que recorrer a empréstimos, parcelar, foi nada assim.
ai, nossa, a rua, ganhei muito dinheiro na rua e abri esse daqui. Não, foi acreditando que o nosso negócio ia dar certo, a gente dando esse passo, né? E esse espaço Um que risco você grande. que surgiu era próximo de onde você estava ou não? Era. Não era É. muito... Não é tão próximo, mas Mas ia conseguir manter a clientela. manteve os clientes. Ah, tá. Manteve. Porque senão era na mais pan- arriscado porque era mais ainda. próximo de onde a gente morava do que onde saiu a licença. Isso. Tá. Como a gente morava e estava na pandemia fazendo o delivery naquela região, e o ponto é nessa região. Então não teve diferença Aham. de público, né? Mantivemos o mesmo público. Aí vocês foram lá, viram o salão. O que que era lá antes? Hamburgueria. E aí Ah, tava já. no jeito pra vocês, mais ou menos. Não. Não? Sério? Tiveram que mudar tudo. Fazer Nossa, uma muita obra. reforma. Uma obra gigantesca. Mesmo já sendo uma hamburgueria, vocês Mesmo tiveram que fazer sendo- uma... Parece que ia ser rápido, né? Aí na hora que eu fui ver, eu tive que vender de novo o Até carro. o carro, no meio da Deus. obra. Nossa. É aquelas coisas que vão surgindo, assim, no meio do caminho, né? Você fala assim, vai ser de uma forma. Aí no meio do Não. caminho, é um cano que estoura, é aquelas coisas de obra. E aí a gente foi trabalhando na rua pra ir reformando lá. Uhum. Só que a gente pegou uma época de chuva. Nossa. E a reforma tinha que fazer telhado, um monte de coisa. E a chuva não deixava. E não deixava eu trabalhar também. Sim, Ah, porque vai- aí ia Nossa. atrasando a obra E, não e tinha você dinheiro. na chuva também não... E aí teve que vender o carro. Como é que leva as coisas sem carro? Nossa, que sufoco, hein? Eu cheguei a falar, não é, eu acho que não era. Não era pra fazer isso. Não é possível. Foi bem. Aí a gente teve a ideia, o quê? Vamos terminar a cozinha, que é o importante. Que eu sempre tive os equipamentos da cozinha. Uhum. Que eu já tinha na minha casa, né? Sim, já tinha uma estrutura, Na minha né, ali na casa, sua né? casa. Então a gente terminou a cozinha e deixou o salão pra ir finalizando. E fazendo. E depois fazer a inauguração. Aham. Porque não dava, a gente precisava mesmo, assim. E no primeiro dia que a gente, né, os clientes passavam e viam, né, já acompanha a gente. Então, a primeira coisa que a gente colocou foi a fachada. Que eu precisava idealizar aquilo. Sim, Sim. Era muito lógico. Olha o marketing. Colocamos a fachada, depois de alguns dias, tipo, WhatsApp, o pessoal mandando, ô, vocês mudaram de lugar? É. Ô, eu passei ali, eu vi. Nossa, muita Eles gente. tiravam foto, tipo, feliz, assim. Aham. Quando tava colocando a fachada, já passou o cliente falando, nossa, vocês não que legal. Então, a fachada foi a primeira, assim, que eu precisava enxergar aquilo, Sim. né? E aí foi a primeira coisa que a gente colocou, e aí já foi meio que anunciando, né? O pessoal começou a ver. Quando a gente abriu o primeiro dia, que eu não avisei, porque é cozinha nova, né? Falei, nem vou avisar, porque a gente precisa se entender aqui. Sim. Aham. Deixa Mesmo eu assim, me preparar primeiro. mas mesmo assim, o pessoal parava, nossa, ficava ali esperando e queria comer. E todo mundo que passava começou a parar. E aí começou, dando certo, né? E aí, em paralelos, vocês foram arrumando já o salão para poder começar a atender lá, de fato, e não abrir mais o carrinho na rua. A gente fez a última aula faz pouco tempo no salão, né? A gente abriu, depois ainda teve bastante obra ainda pra fazer. Sim. Troquei o piso, aí eu tava com umas mesas, aí arrumei o banheiro, aí eu olhava as mesas, não tava dando certo, não tava batendo. Ah, essa cor não tá, aí coloca uma madeira aqui. Porque Então a gente sempre vai mexendo. Para nunca, né? Não para nunca. E aí vem toda a questão da gestão, vem a questão do... Como é que fala? Do conceito que você quer oferecer pro seu cliente. Qual cliente que você tá Né? buscando? Então, se você quer oferecer um ambiente desse, o banheiro tem que estar de acordo com o ambiente que tava fora, né? Aí a gente trocou o piso, que o piso tava bem precário, mas a gente foi levando. Quando trocou o piso, eu falei, a mesa não tá mais combinando. Aí lá vai. Aí pega Vai ter que aí comprar troca as mesa. mesas. Então, tudo é questão também do conceito. Aí você não pode parar. Se você tem o Exato. seu projeto ali, você precisa ir fazendo tudo em prol disso. E aí vem a questão de agregar valor no seu produto, né? Do conceito de você deixar o cliente mais confortável ali na refeição. Começou a se formar. Aí o Black Soba se transformou. Porque a ideia inicial era street food. Continuar lá naquele espaço, uma pegada street food que tem muito na China. O cliente comer na caixinha. Uhum. Só que aí não começou a bagunçar ali. Não estava combinando o ambiente com a caixinha, com o resultado da comida, que a gente começou a chegar num nível bem top, assim, bem alto. Daí começa a mudar para louça, começa a mudar o salão. Aí a gente foi se transformando em um restaurante.
Não imediatamente eu mudei da rua pro restaurante. Uhum. Transformou, inclusive a mente. Não É. imediatamente eu saí Sim. da rua já para um dono de um restaurante, uma gestão. Foi uma transformação. É um Foi acontecendo, processo, foi todo um né? processo. Isso tudo foi dia a dia. É. Ninguém bateu na porta e falou, ó, faz assim. Ó, agora muito importante, os clientes, eles dão muita dica. Muito. Se o cara que trabalha com restaurante dá uma atenção pro cliente entender muita coisa que eles falam, vai te ajudar bastante. Feedback. Os feedback deles, o cliente falava assim, por que vocês não colocam uma louça? E eu na minha cabeça batendo. Eu falei, eu não quero isso, eu quero street food. Comer, joga a caixinha no lixo igual o McDonald's. Isso. Vai, tchau. E falei, Mas não não era vai o que o dar cliente mais. Não era queria, o que o né? cliente queria. Eles não querem isso. Eles querem um lugar pra sentar, ficar confortável lá, comer na louça e pronto. É isso que eles querem, comer uma comida boa. E a gente começou a entender, eu falei, então vamos fazer. Rapidamente a gente trocou, acabou com as caixinhas, a caixinha é só no delivery, e Isso. agora a gente serve no salão com as louças e tal. Uhum. Olha a importância da escuta, Sim. porque a gente precisa tá atento e ter ouvidos mesmo de escuta para o Mesmo que a gente cliente, não né? goste. Mesmo que não goste. Porque assim, o que acontecia muito era, por exemplo, nossos clientes conheceram a gente na rua, então eles foram acompanhando. Então, eles, por exemplo, teve uma família que foi o pai, a mãe, a família. Então, o cliente era a filha. Aí, eles chegaram, sentou, tava tudo bonito. Aí, eu vi, né, o pai, tipo, na hora que ele viu, ele, tipo assim, pra filha, você me trouxe pra comer aqui. Entendeu? Aí ela, tipo assim, não, pai, mas eu juro que é bom. Calma. Porque Que ele já ele já tava julgou pela julgando pela embalagem. Ele fez assim, ficou bem... Você via que ele, né? Aí eu falei pra ele. Mas ela tava, não, pai, mas você vai gostar. Então eu já preocupada, porque o pai já não tava gostando. Entendi. Aí depois eu fui lá e falei com ele. Porque eu tava ali, eu tô observando tudo. Sim. Eu falei, o cliente não gostou, ele, né? Aí a gente começou a procurar, comprar devagar, né? Então, assim, a gente é pequeno, não tem como você ir do nada. Então, o propósito era trocar as embalagens pela louça? Sim. Então, sempre que sobrava qualquer R$100 que fosse, vamos comprar uma louça. Vamos comprar uma louça. E aí, ele é enjoado. Não era qualquer louça que ele queria. Que aí, ele já levou sério o negócio. Então, as nossas louças é diferente. Então, cada uma é diferente da outra. E o pessoal começou a gostar muito, a elogiar muito. Aí, eu sempre falo, o cliente ama, eles querem levar pra casa. Eles tiram foto. Aí, é outra apresentação, né? Uma apresentação. Então, é importante. Eu gostei, sim, me incomodou, né? Porque a ideia não é o cliente chegar lá e ele não... Né? Você quer que ele chegue e você fez... Sim. A gente fazia com muito carinho mesmo, que era na embalagem. Mas eu entendi que precisava. Se ele foi um cara que falou, mas e os outros que não falam? Não falam e não voltam. E não voltam, né? exatamente. Então, é importante mesmo receber esse feedback e ter a escuta, né? E onde que eu posso melhorar? É igual você falou, assim, é ruim, incomoda, porque você fala, bom, né? Eu gostaria de continuar servindo na caixinha, para o meu modelo de negócio, eu queria que fosse dessa forma, mas é entender o cliente também, né? E aí, com tudo isso, o cliente vai fazendo marketing para vocês. Exatamente. Porque quando você fala, eles gostam, eles tiram foto, eles acham bonito, eles mesmos vão fazendo marketing, porque aí já vai divulgando, tira uma foto, posta na rede social. Então, isso já vai também fazendo a divulgação do trabalho de vocês, né? Do local, do restaurante. Então, uma coisa vai levando a outra. E a nossa audiência aqui, que são pequenos empreendedores, que às vezes até estão pensando naquele momento que estão falando, vou desistir de empreender. E hoje eles estão assistindo o nosso episódio aqui e estão vendo aqui vocês falando chuva na cabeça, sol na cabeça, e vem pandemia, e quebra, e tenta tirar licença aqui não sai. Eles estão realmente quase que desistindo mesmo. Não, gente. E eu queria que vocês falassem pra ele hoje, assim, como que vocês estão hoje e tal, até pra dar um incentivo pros nossos empreendedores, né? Depois de tudo que vocês passaram, todos esses perrengues, como que tá hoje a estrutura de vocês? Hoje são só vocês ainda? Tem colaboradores lá? Como que tá sendo isso? Qual que é o limite de vocês lá no salão? Como que tá tudo andando hoje, né? Em que estágio que vocês chegaram aí, depois de toda essa barra que vocês passaram? Hoje, se você sentar lá na mesa, você aperta o botãozinho, eu vou lá te atender. Olha a diferença. Legal. Então, a estrutura melhorou muito. Uhum. A gente chegou a trabalhar no final de semana com 7 pessoas lá dentro hoje. Legal. Na cozinha, a gente tá estruturando a cozinha.
Eu tenho mais outra obra para fazer. O salão tá já do jeito que a gente quer. As coisas estão acontecendo, só tenho que agradecer, né? Tá dando tudo certo, já deu certo. E é isso, a nossa persistência valeu 100% a pena. É. Sempre acreditando que vai dar certo. Porque a Karen disse, ela sempre fala, dias ruins nós vamos ter, mas temos que acreditar. Sim. E fé do que sempre vai dar certo mesmo. E procurar sempre estar estudando, fazer o melhor e tal. É isso que a gente fez, né? Acreditar mesmo. Acho que tudo isso foi acreditar e fazer mesmo. Porque toda hora tem dia ruim, mas o dia bom, ele chega assim, de verdade. Pode acreditar. Quem tá aí querendo abrir o seu negócio, acredita e não desista no começo. É. Porque tem começo, meio e fim. E o fim, Parece ser começo, mentira. O fim é muito bom. o fim é muito bom, né? A gente tá muito feliz do que a gente tem. Hoje a gente vive do nosso negócio. Tá aumentando as coisas, a gente tem outros projetos. E é isso. Eu sou muito grato pelo que eu tenho. Grato pelas pessoas que nos ajudaram, nos ajudam. Minha sogra, minha mãe, os colaboradores, os motoboy que passou por lá, né? E é isso. Legal. O pessoal agora deve estar contado até de lá já. Nós estamos já chegando aqui aos momentos finais, nós temos uns minutinhos ainda. Já conta pro pessoal como o pessoal encontra vocês, porque eu entro no Instagram de vocês lá, vejo aqueles camarãozão lá, quando você tá comprando camarão. Eu falo, eu preciso ir lá, né? Eu nem como yakisoba, mas agora você falou, fala aqui também o que você tem de cardápio lá hoje. Você falou que aumentaram o cardápio. Pra quem não come yakisoba, então o Black Soba não é só yakisoba, né? Não. O que vocês têm lá? O que vocês aumentaram aí no cardápio? A gente tem sushi também, né? Que toda essa transformação é isso, trouxe novas possibilidades, né? Então, não temos só yakisoba, temos sushi, temos o nosso tempurá, que é um autêntico e diferentão. Todo mundo precisa provar. Estamos na Rua Águas Formosas, número 64. O espaço é pequeno, muito aconchegante. E a dica que eu dou também para quem começa de baixo, se mantém ali ainda no espaço pequeno para você conseguir. Eu falo para a gente, tem que aprender no pequeno. Precisa fazer o pequeno funcionar, rodar, para depois aumentar. Né? Mesmo que, às vezes, o pequeno parece que está muito pequeno, já vai ter que mudar. Mas não mudem antes das coisas estarem 100% redonda, né? Porque é necessário. Não é só o espaço vai aumentar, mas vem outras coisas que a gente precisa aprender para estar lá também. Então, o espaço é pequeno, mas é muito aconchegante, a comida é muito boa. Eu garanto que todos os perrengues ficou para trás. Agora a gente tá sabendo, graças a Deus, tá tudo sob controle ali da comida, tá tudo certo. O curso, a parte oriental a gente fez na Fizemos Nagoya. um curso de Sushi 2, né? Avançado. Nagoya Sushi School, que é uma escola que Uma especialização muito boa na parte realmente japonesa. ensinou muito bem, né? É. Pra gente. Tem um professor nosso também que agora ele é estrela Michelin. Acho Legal. que foi o segundo ano consecutivo, foi que ensinou a gente fazer o sushi. E é isso, pra quem quiser comer um sushi, comer um yakisoba, o Black Soba não é só yakisoba, agora também é sushi. Eu vou lá comer um Que sushi. Você vai pra cozinha também, Karen? Não, vai pra Não, eu cozinha vou. também? Vai? Eu tô operacional também. É. Aí de dia eu sou operacional. É o loop, a Karen, ela Eu vai sou pra lá e loop. pra cá. Não Sempre para, sobra, né? Não sei É. porquê, né? Fazer de tudo um pouco, né, Karen? Sempre. sobra. É muito interessante. Você vai contando a história, os empreendedores que vêm aqui vai contando e vai passando sempre o filme na minha cabeça. Eu vou passando o filme da história de vocês e muito assim, em paralelo com a nossa, né? Porque essa questão de crescer gradativamente, a gente também começou numa sala pequena, vendia o carro para poder alugar uma sala pequena, depois a gente teve que mudar de sala. A gente permaneceu na mesma avenida, mas fomos para uma sala maior já, que eram 3 salas, na verdade. Era uma sala com divisões. A primeira sala não, era uma sala só. A gente foi para 3 salas. E depois de 10 anos que a gente estava com a empresa, a gente abriu uma filial em Santo André. Então, a gente estava em São Paulo e abrimos uma em Santo André. E no fim do ano, a gente fez uma aquisição de carteiras, a gente cresceu, dobrou o escritório no fim do ano agora. No ano passado foi uma loucura esse ano, né? Com essa aquisição que a gente fez. Esse ano a gente trabalhamos demais, mas a gente teve que pegar outra sala lá em São Paulo. Então, hoje são 3 salas, né? A gente não saiu do aluguel ainda, acabamos não comprando sala, mas hoje estamos com 3 salas já, mas tem que ser gradativo, porque se a gente alugasse 3 salas lá no começo, a gente tinha quebrado também, né? Então, o empreendedor, já fica até de dica pro empreendedor para dar o passo conforme o tamanho da perna, porque se a gente quer dar, às vezes, o passo muito grande, né? É onde acaba
quebrando mesmo, Mas né? valeu a pena, não valeu? Valeu a pena. Valeu muito, né? Poxa, você Esse ano, no começo do ano, a Cláudia chegou a falar pra mim assim, falou, meu, isso aqui nunca vai acabar, esse serviço, a gente nunca vai colocar essa casa em ordem. Eu falei, vai, confia que vai. E viemos trabalhando. Esse ano nós trabalhamos dobrado mesmo, né? E agora a gente consegue até vir gravar o podcast mais tranquilo, porque a gente vinha gravar o podcast, mas a cabeça tava lá tá uma Correndo. bagunça, né? Vinha Mas é um correndo. processo, né? E vocês falaram muito aqui de processos e do tempo, né? O quanto a gente se dedica para o nosso negócio. Então, tudo é um processo, são os desafios que a gente passa diariamente, mas vale a pena. E primeiro a gente começa, depois a gente melhora. É isso. Tem que ser o nerd do seu negócio. É. Eu acho que eu falei isso pra ele esses dias. O que diferencia você, o seu negócio dos outros, eu entendo que é o quanto você estuda e busca conhecimento por isso. Sim, com certeza. Porque senão a gente não teria saído da... Talvez eu não teria nem conseguido a licença. Talvez eu teria até parado lá no meio do caminho. Mas o conhecimento, né, o estudo, você ficar ali focado no resultado, você estudar mesmo, é isso que vai diferenciar. Né? Quando eu digo estudar, eu sei que a gente não tem tempo para ir para a sala de aula. Mas quantas madrugadas a gente perdeu porque ele ficou encucado que o macarrão não era desse jeito, que a gente podia melhorar a textura do brócolis, o cozimento, a gente poderia melhorar o nosso tempero, porque ele queria que no cliente chegasse assim, na casa do cliente chegasse muito parecido com o que a gente serve no salão. E isso era uma questão de disciplina nossa. E ficar ali, eu não tenho tempo de dia, mas de madrugada, quando eu chegar na minha casa, a gente vai ter que ter um tempo para parar para pensar nisso. E é um estudo do seu próprio negócio. É isso mesmo. É o quanto a gente se dedica para aquilo, né? Quantas vezes a gente não tá lá de final de semana, feriado, domingo, a gente tá lá no escritório, porque precisa. Se eu não estiver lá, se eu não estiver aprimorando, se eu não estiver no operacional, eu sei que aquilo depois vai me dificultar em algum momento lá na frente, vai me faltar de alguma forma. E não é sobre dinheiro, é sobre o conhecimento, é sobre melhoria, é sobre o tempo, né? Então, a gente precisa ter essa dedicação. A confiança. A confiança, a persistência. E é importante falar, porque tem muitos empreendedores que já é o normal trabalhar de domingo. No nosso caso, é um escritório que funciona de segunda a sexta. Então, os clientes, eles vão de segunda a sexta. Nossos colaboradores é de segunda a sexta. Mas a gente muitas vezes está lá sábado, domingo, feriado, porque não tem gente. Os colaboradores estão tudo em casa, o cliente nem liga lá, mas é a hora que a gente consegue. Agora não tem cliente, é onde a gente vai conseguir organizar aqui a casa, vamos organizar isso que tem para organizar. Então, o empreendedor, ele não para nunca, que faz parte, né, do processo do empreendedor. Só tá mudando o endereço, né? Faz parte. Muda só o ramo e é isso. Gente, a gente tá chegando aqui nos momentos finais realmente agora. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Foi muito legal. Como eu falei no começo, a gente sempre fica com um gostinho de quero mais, assim. Queria conversar mais uma hora aqui, mas a produção não libera a gente aqui, ó, mais uma hora. A gente queria estar conversando mais uma hora com vocês. Quem sabe numa outra oportunidade eu trago vocês de novo aqui. No meu caso, já é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de bater esse bate-papo com vocês. Da Cláudia é a primeira vez. Eu queria pedir para vocês deixarem alguma mensagem aí para os nossos empreendedores que acompanham aqui nosso canal, né? Uma mensagem final aí que vocês possam tá deixando. E também deixa a rede social de vocês. Fala de novo o endereço de vocês novamente, para quem quiser dar um pulinho lá. O espaço é de vocês agora. Pode falar. Então, gente, para quem empreende em casal ou quem quer empreender em casal, acho que primeiramente o casal precisa estar muito alinhado, né, do foco do negócio, porque não é fácil, a gente sabe que também tem nosso pessoal, né, nossa vida conjugal. Então, não é fácil mesmo. É importante desde o começo a gente tentar definir ali, separar um pouco as funções. Vai ter atrito, saber lidar com isso, porque é um amadurecimento, é um novo relacionamento. O relacionamento de empreender é como se a gente estivesse começando tudo de novo. E muitas vezes, eu sei que afeta, estou falando porque eu vivo já, hoje a gente já tem um mundo de mulheres empreendedoras que empreendem com o marido, eu conheço muitas, e foi muito bom, porque eu vi que problemas que eu passo não é só eu, às vezes a gente acha que é só a gente, mas não, tem hora que vai ter aflitos, vai ter conflitos, mas se os dois estiverem alinhados, se amarem, estiverem alinhados pelo negócio, vai dar tudo certo. Não desista do negócio de vocês, por mais que pareça que vai dar errado. Coloca a cabeça no lugar, vamos estudar,
Hoje as redes sociais estão aí para ajudar com muita informação, tá aí para ajudar com muito network, tem muitas mulheres, muitos casais que colocam isso, né, nas redes. Então, com certeza, a gente tem aí hoje pessoas que possam nos ajudar, coisa que a gente não tinha 10 anos atrás, né? Pessoas que podiam conversar, bater um papo pra gente poder mudar o caminho ou outro. Não desista, estuda muito, no final vai valer a pena, né? Os perrengues vêm pra gente crescer, pra gente amadurecer e vai dar tudo certo. Então, continuem, tá? Ame o seu negócio e ame sua esposa. Fala Legal. mais alto. Valeu, E o cara. endereço, as redes sociais. Rua Águas Formosas, número 64. Estamos ali no Jardim Brasil, perto do Tucuruvi. Rede social Black Soba, nosso Instagram. A gente faz delivery também, estamos nos aplicativos. E de segunda a sábado, domingo a gente também não abre. Ah, legal. Descanso, né? Gente, e para vocês que chegaram até aqui, curte, comenta, compartilha, porque isso fortalece o nosso canal. Se vocês gostaram desse bate-papo, assiste também nossos vídeos anteriores, são sempre casais maravilhosos que nem esses que vocês viram aqui. E não desista do empreendedorismo, empreendedorismo é isso, né? Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @podcast Casal de Negócios, e segue o meu também, @sou Eduardo Nascimento, e o da Cláudia. É Cláudia Lima 07. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu.